sabe? É incrível. Eu estou bem animada mesmo, embora seja, né, estou começando, já aprendi algumas coisas, e é incrível, porque quando você acredita na proposta, você tem... Quando você se apresenta com aquele produto, acho que, assim, o cliente, ele sente, sabe? A vibração, a energia. Isso colabora muito positivamente, né? Eu, sinceramente, para mim, eu tenho muito orgulho, assim, desse desenho que a Remax tem, que a gente tem, né, que eu faço parte. Eu estou bastante, assim, animada mesmo. É muito bom ouvir isso, principalmente vindo de uma profissional com o seu gabarito, né, que é exatamente isso que a gente tenta montar, né, na nossa equipe, na nossa empresa, no nosso time. Nós consideramos que o corretor, o agente imobiliário, como a gente chama, né, ele é um autônomo, ele é um profissional autônomo. E um profissional autônomo, na verdade, é um profissional liberal, né, é uma das 90 profissões regulamentadas por lei, a profissão do corretor de imóvel. Então, ele é necessariamente igual a um médico, a um contador, a um advogado, a um dentista. E nós, nessa metodologia nossa, a gente entende que, se eu estou chamando um profissional liberal que tenha a capacidade de atuar sozinho, não tem como eu tratá-lo como alguém menor do que isso, né? Como um tirador de pedidos, vamos dizer assim. Então, o nosso intuito, na verdade, é atrair o que a gente chama de águias do mercado imobiliário, explicando para eles que, na verdade, no nosso conceito, a imobiliária são eles. A imobiliária é o agente imobiliário, é o corretor de imóvel. E a nossa imobiliária, a Remax, ela funciona como se fosse uma clínica de médico, como se fosse um hospital, dando todo o suporte, todo o acesso, todo o ferramental para que o agente imobiliário desenvolva a transação do começo ao fim. Então, quando você vai numa clínica médica, você vai atrás do médico. É o médico que tem nome, é o médico que tem o conhecimento, é o médico que sabe o que está fazendo, é o médico que tem todo o mérito e é o médico que ganha o dinheiro. Ah, mas então por que o médico está vinculado a uma clínica? Porque a clínica faz tudo o que ele não quer fazer. A clínica tem a própria, o espaço físico, treina as recepcionistas, tem a divulgação, no nosso caso, do marketing, tem o ferramental, tem o setor jurídico, tem uma série de responsabilidades que o médico, que o corretor, que o agente ele não quer ter. E é aí que começa a principal diferença, né? E daí a gente tenta fazer essa apresentação para o mercado, não no sentido de convencer as pessoas a entrarem conosco, não no sentido de angariar, de fazer a pessoa sair da onde ela está e obrigatoriamente... Não, nada disso. O intuito dessa nossa reunião é simplesmente plantar uma semente, a semente da Remax, mostrando para os profissionais de elite, que a gente chama de águia, que, se você quer ter um plano de carreira de longo prazo, bem remunerado no mercado imobiliário, muito provavelmente a Remax é o seu lugar. Porque é exatamente isso que a gente prega e é exatamente isso que a gente quer. E daí a gente teve essa ideia, na verdade foi uma ideia da Simone, que é da Remax Platinum, que trabalha em Perdizes, Zona Oeste. Temos aqui também o Neto Natrielli. Ô Netão, você está no Brooklyn? Estou no Brooklyn, é isso aí. Aqui na Zona Sul. Zona Sul, né? Como que é o nome da sua Remax? Desculpa. Remax Trio. Remax Trio. E temos a Suzy também participando e provavelmente durante o evento vão aparecer mais remaxianos, mostrando aí a força que a gente tem de rede. Ô Si, quer falar alguma coisa? Vamos começar? O que você acha? Está sem som. Libera o som aí, Si. Ah, é verdade, não ia sair nada. Vamos começar sim, depois dessa. E tem sim outras pessoas que estão participando que vão contribuir também com essa experiência que a Remax proporciona, né? Então, a intenção é o que você falou, não é realmente de angariar, é de mostrar uma metodologia assertiva que pode mudar a forma de trabalho de algumas pessoas.
Maravilha. Então a gente vai começar. Se vocês quiserem... Estão vendo aí a minha tela? Se vocês quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, principalmente o pessoal que está aí, alguns eu não conheço, se vocês quiserem se apresentar, eu até peço para se apresentar no chat, pessoal, para que a gente mantenha um contato aí, todo mundo sabe quem é quem, por que está aqui, da onde veio, né? E também eu vou tentar gravar essa apresentação para ela ficar disponível aí para quem quiser assistir depois. Dá para ver perfeitamente aí a minha tela ou tem alguma coisa na frente? Perfeito. Beleza, então vamos lá. Pessoal, bem-vindos ao que a gente chama de Mundo Remax. A Remax, ela é uma franquia do mercado imobiliário, tá? É um sistema de franchising. Então, para o franqueado, né, que é quem compra a imobiliária, é o dono da imobiliária, é um sistema de franquia, assim como qualquer outro tipo de franquia, assim como um Pizza Hut, assim como uma Nobel ou outras redes de franquia. A gente contrata, a gente paga por uma marca, a gente paga royalties, paga participação, para que a gente tenha acesso a uma metodologia. E eu gosto de começar com essa comparação mesmo, né? Vamos supor que hoje vocês são empreendedores, né, que querem investir no ramo de alimentação. Vocês estão bem-sucedidos e daí vocês vão lá e falam assim, eu quero investir no ramo de alimentação. Vocês vão lá e pagam 2 milhões de reais para abrir o seu McDonald's. Show? Daí eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço, por que um profissional já está bem de vida, tem um capital grande para investir, por que ele toma a decisão de fazer um investimento em uma franquia, em uma marca, o McDonald's, ao invés de ele sozinho abrir dezenas de restaurantes, só ele? Porque com o mesmo dinheiro ele consegue abrir 10, 20 restaurantes. Eu acho que se você me der 2 milhões, eu acho que eu abro mais de 25, 30 restaurantes. Mas por que um bom empreendedor, uma pessoa antenada, ela vai lá e paga 2 milhões para ter apenas um McDonald's? Vocês sabem responder? É porque o McDonald's, ele vai dar todo um encadeamento metodológico para que o empreendedor saiba o que ele tem que fazer. Então, o McDonald's, você vai pagar lá 2 milhões, o McDonald's vai te colocar 6 meses na Universidade McDonald's, lá você vai aprender a fazer todos os lanches, depois o McDonald's vai vir com uma inteligência e vai te auxiliar a abrir o McDonald's no lugar correto, ele vai te auxiliar a comprar todo o equipamento sem que você erre, ele vai te auxiliar a desenvolver os fornecedores corretos, das marcas corretas, alimentos corretos, e ele vai te explicar como você tem que fazer passo a passo o seu lanche. Ele vai te falar, você tem que pôr 300 gramas de batata a 170 graus Celsius no óleo durante 3,5 segundos, e daí se a batata sair murcha, é porque eles já têm um estudo que se a batata é murcha, depois a pessoa vai comprar o sundae, é ou não é? Agora, adianta você como empreendedor ir lá, pagar 2 milhões no McDonald's, abrir seu prédio, começar a operação, escolher o local correto. Daí você está lá, pronto para inaugurar. Vou fazer meu primeiro lanche. 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial, cebola. Opa, você está lá na sua inauguração fazendo seu primeiro lanche e daí você percebe que no Big Mac vai picles. Imediatamente você liga para o Ronald McDonald, liga para ele e fala assim, Ronald, seguinte, meu amigo, eu acabei de pagar aqui a franquia, o royalty, paguei 2 milhões, tudo bem, mas seguinte, esse negócio de picles aqui no Brasil não vai dar certo, não. E daí você tira o picles do seu Big Mac. Vai dar certo seu McDonald's? Vai quebrar. Não importa que no Brasil os brasileiros, as pessoas, os clientes não saibam o que é o picles. Não importa que no lugar onde você mora as pessoas não saibam o que é isso. Não importa que o brasileiro não tenha nem costume de colocar picles no lanche e nem saiba o que é picles. Porque a maioria dos brasileiros, você pergunta, eles acham que picles é pepino em conserva, por causa do McDonald's. Sendo que picles é legume em conserva. Qualquer legume, cenoura em conserva é picles. Agora, se você achar que a metodologia McDonald's não dá certo, é só você aplicar a sua metodologia. Não paga 2 milhões para ter o McDonald's. Usa o mesmo dinheiro para abrir a sua rede e vamos ver quem fatura mais.
Gente, o McDonald's é o lanche mais vendido do mundo, é o lanche mais vendido do Brasil, independente, o Big Mac é o lanche mais vendido do mundo, é o lanche mais vendido no Brasil, e o McDonald's é a maior rede de restaurantes do planeta, independente se o brasileiro gosta de picles ou não. Óbvio que existem algumas alterações aqui e ali para você vincular a cultura de cada local, e a gente faz isso também. Agora, é indiscutível que uma metodologia que dominou o mundo funciona no seu país, certo ou não? E por que eu estou falando isso? Porque, meus caros amigos, a Remax é nada mais, nada menos do que o McDonald's do mercado imobiliário. Não é um exagero a gente comparar o McDonald's na área de alimentação com a Remax no mercado imobiliário. Eu peço encarecidamente para que, se vocês tenham interesse, pesquisem sobre a nossa marca e o que ela significa no mundo. A Remax foi um sistema de franquia fundada em 1973 pelo Dave Liniger e sua esposa Gayle Liniger. E há 47 anos atrás, ele é um ex-paraquedista do exército americano, acabou se aposentando na Guerra do Vietnã, e assim como acontece no Brasil, ele, sem trabalho, sem perspectiva e tendo que pagar as contas, acabou caindo de paraquedas no mercado imobiliário. Ele se deu muito mal, ele ficou 6 meses sem vender nos Estados Unidos, o que lá é um absurdo, e vocês vão descobrir que aqui no Brasil também é um absurdo. E mesmo assim, ele foi muito, insistiu demais por ter entendido que o mercado imobiliário é um mercado muito promissor e, meus amigos e amigas, é um mercado abandonado e amadorizado. É assim nos Estados Unidos, era assim há 47 anos atrás e é assim no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E com essa visão, ele compreendeu que o que muitos enxergam como problema, ele compreendeu como uma oportunidade. O fato do mercado imobiliário ser promissor e extremamente amadorizado, para nós da Remax, é uma oportunidade de ganho de mercado e de ganho de escala. Tá certo? E ele nos mostrou, dentro da sua metodologia, 2 grandes confusões que existem no mercado imobiliário. Tá? A primeira, e isso, gente, existe no mundo inteiro. A primeira confusão que o Dave Liniger trouxe com a metodologia da Remax é que, enquanto a maior parte das pessoas que trabalham no mercado imobiliário, os imobiliaristas, os corretores, os agentes, os gerentes, os donos de imobiliárias, a turma que está no plantão, todo mundo, enquanto essa turma pensa que trabalha mercado imobiliário significa trabalhar compra e venda de imóvel, significa trabalhar transações imobiliárias, como assim? Eu, antes de assinar para a Remax, eu acordava todo dia pensando quantos contratos eu vou assinar, quantos imóveis eu vou vender. Eu pensava que o mercado imobiliário tratava-se de ter um produto, ter um imóvel, achar um cliente e intermediado da melhor maneira. Então, eu sempre pensava assim, eu tenho que ter bons corretores, bons agentes, para que eles consigam intermediar essa compra e venda da melhor maneira. E muitos de nós pensamos assim, e eu pensava assim. E o Dave Liniger vem pela primeira vez e fala, gente, o mercado imobiliário não é um mercado de transações. Ô, Fernando, mas se o mercado imobiliário não é um mercado de transações, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um mercado de pessoas. É por isso que os nossos maiores quadros estão escritos que o nosso negócio é com pessoas e não com propriedades. Segundo a metodologia da Remax, o mercado imobiliário ele é baseado em relacionamento humano. Entendam, para nós, a compra e venda é uma mera coincidência, uma consequência do trabalho que você vai desenvolver de relacionamento humano. Eu costumo contar a seguinte piada, quem já me assistiu sabe. Vamos supor que hoje você eventualmente é amigo da família do Bill Gates. Legal, show de bola. Eventualmente você vai participar de uma festa de fim de ano, você vai num churrasquinho de domingo e você vai começar a conversar e ter uma interação pessoal com o Bill Gates. Ele vai gostar de você, você está acompanhando ele, você está lá na casa dele, e numa conversa ou outra, nós que somos da área comercial, somos comunicativos, o Bill Gates vai descobrir que nós trabalhamos com o mercado imobiliário. A partir daquele momento em que o Bill Gates sabe que uma pessoa
que frequenta a casa dele, que entende as demandas dele, que entende quem ele é, trabalha o mercado imobiliário, a partir daquele momento o mercado imobiliário tem um nome para o Bill Gates. Vamos supor que eu seja um amigo do Bill Gates, o nome do mercado imobiliário para ele é Fernando Massucci. Veja, o Bill Gates ele tem 300 corretores disponíveis para vender imóvel e comprar imóvel com ele. Os corretores dele andam de helicóptero, andam de Lamborghini, mas ele vai me ligar no domingo à noite e vai falar assim, Fernando, amanhã um corretor vai fazer uma visita comigo no imóvel meu para vender, você não quer ir lá também para você dar uma olhada? Eu vou falar assim, pô, Bill, mas o corretor não é bom? Não, o corretor, cara, é bom, trabalha bem, mas é que eu queria saber a sua opinião, porque você vai saber o que é melhor para mim. E todos aqui que trabalham ou que deixam de trabalhar no mercado imobiliário, ou que nunca trabalharam, sabem que isso é verdade. Quando você é uma autoridade dentro de uma rede de relacionamento, as pessoas elas te procuram pelo que você é e não pelo que você vai fazer por elas. Minha família é do interior, toda vez que eu vou lá para o interior visitar meus pais, a gente faz um almoço de família, forma uma fila de pessoas para perguntar sobre o mercado imobiliário para mim. Porque eles querem saber a minha opinião, não porque eles estão sendo mal assessorados. E a nossa metodologia, ela tem como conceito desenvolver relacionamento de uma maneira prática e técnica e empática para que você, como pessoa e como profissional, consiga auxiliar a sua rede social a tomar as melhores decisões. Vamos supor que hoje vocês morem num condomínio que tem 100 famílias. 100 apartamentos, lá vão ter 100 famílias. Cada família muda, em média, 3 vezes na vida. Gente, o que a Remax explica é, cada mudança tem um significado. As pessoas não vendem imóvel porque elas querem vender imóvel. Elas vendem imóvel porque elas vão ter um filho a mais e o apartamento vai ficar pequeno, porque o filho casou, o apartamento vai ficar grande, porque alguém faleceu, tem que fazer um inventário de desfazer do bem, porque houve uma separação. Então, a nossa metodologia começa com isso. Entenda a motivação do seu cliente e, como profissional, como pessoa, auxilie ele a tomar a melhor decisão no melhor prazo e no melhor preço. Basicamente, essa primeira confusão de que o nosso mercado é de relacionamento humano e não de transações é muito fácil. O que eu estou convidando é que vocês vão entrar para um mercado em que vocês vão vender mais imóveis tomando café na padaria do que dentro da imobiliária, ligando que nem um louco para um monte de gente que não quer saber do seu nome. Nós fazemos mais negócios na academia, no bar, no boteco e na padaria do que tentando convencer as pessoas a comprarem. O mercado imobiliário é um esporte de contato que tem como base o relacionamento humano e a autoridade que você cria sobre esse conceito. Essa primeira confusão é fácil, vocês vão conseguir dormir, é tranquilo, facinho, vamos tomar café que a gente vende imóvel. A segunda confusão dói um pouco mais. Essa vai deixar vocês sem dormir, eu fiquei pelo menos sem dormir, durante 3 noites. Basicamente, o Dave Liniger explica pra gente, a Remax explica pra gente, o Dave Liniger é vivo até hoje, tá, gente? Uma sumidade do mercado imobiliário norte-americano, cara respeitadíssimo, e ele explica para nós que existe uma segunda confusão no mercado imobiliário, qual seja ela que o mercado imobiliário no mundo inteiro, não é no Brasil, lembre do Big Mac, essa confusão não acontece no Brasil, o mercado imobiliário do mundo inteiro confunde a profissão do corretor de imóveis com a profissão de um vendedor. Pô, show! O que é um vendedor? Vamos definir a profissão do vendedor para ficar claro aqui. O vendedor ele é uma profissão extremamente digna, que é treinada e capacitada para apresentar produtos, serviços ou soluções para os clientes deles. Então, vamos supor que você vende, que eu sou um vendedor de perfume. Meu cliente vai chegar na loja, eu vou mapear o perfil financeiro dele, vou entender o que ele está precisando. Ô, Fernando, preciso de um perfume para minha esposa. Eu vou mostrar os lançamentos dentro do que ele consegue pagar e ele vai conseguir tomar a melhor decisão. É isso com tudo. Você assessora o seu cliente a tomar uma boa decisão de compra. E se você não existisse como vendedor, como bom profissional, pode ser que o seu cliente não comprasse, pode ser que ele comprasse errado, pode ser que ele simplesmente precisasse de outro vendedor para finalizar a compra, correto?
Show! E por que que o corretor de imóvel não é um vendedor? Por um motivo, meus amigos e minhas amigas, que provavelmente vocês sabem do fundo do coração de vocês, mas nunca ninguém explicou. É aquelas ideias que você até sabe, estão um pouco nebulosas na sua cabeça, nunca ficou claro, mas você, de alguma maneira, entende. O mercado imobiliário, o imóvel, é impossível se vender um imóvel. Impossível. É literalmente impossível vender um imóvel. Para que você transacione um imóvel, basta que você coloque no preço. Então, voltando para que fique claro, o corretor de imóvel não pode ser um vendedor, porque não precisa de ninguém para vender o imóvel, é só colocar ele no preço. Qualquer imóvel do planeta Terra, basta você colocar no preço certo, que ele é transacionado imediatamente. A liquidez dele é alta se ele estiver no preço correto. Aqui em São Paulo teve uma história que eu gosto de contar, que é a do nosso amigo Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, né? Ele tinha um imóvel, ele acabou roubando o pessoal lá, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele foi preso, os imóveis dele foram penhorados e foram para leilão um imóvel de 8.000 metros quadrados no Morumbi. Bem humilde o imóvel dele, custava 500 mil por mês para manter aquele imóvel. E daí foi lá uma série de avaliadores, avaliaram o imóvel dele em, se eu não me engano, 70 milhões. O imóvel dele ficou de 4, 5 anos para ser vendido, não foi vendido, passou por diversos leilões e no começo desse ano ele foi transacionado por 27 milhões e meio. Ah, Fernando, mas teve um avaliador que... Dane-se. Vale 27 milhões e meio. Ah, mas tem uma obra de arte do Tomiataki. Dane-se, ninguém quer saber disso. O preço do imóvel, ele depende de uma série de estatísticas. Não depende do que ele acha. A mesa do Edemar Cid Ferreira custava 115 mil dólares. O problema é dele. Ele tinha um painel de couro de 70 mil dólares na mesa de jantar, na sala de jantar dele. O problema é dele. Ninguém mandou ele colocar aquilo lá. Não é assim que se precifica um imóvel. E se você respeitar a precificação estatística desse imóvel e colocar no preço correto, o imóvel se vende sozinho. Gente, qualquer imóvel no preço correto se vende sozinho. E assim como o seu cliente pode ser um proprietário que não sabe sobre isso, ele pode ser um construtor. E o construtor também tem essa noção, precisa ter essa noção. E o construtor, antes dele colocar o primeiro tijolo no empreendimento dele, ele já sabe se o imóvel dele vai ser vendido ou não. E tem mais uma coisa, se você se acha um vendedor, o corretor se acha um vendedor, você vai tentar apresentar um produto, um serviço, uma solução para quem está procurando comprar, não é? Só que tem outro problema. Essa pessoa que está procurando comprar um imóvel no Brasil, no século XXI, do momento em que ela pensa em comprar um imóvel até o momento que ela fecha a compra e venda, segundo o Zap Imóveis, o FIPZAP de novembro de 2019, demora em média 27 meses para ele tomar essa decisão. Nós chamamos isso de jornada do cliente comprador. No Brasil, a jornada do cliente comprador demora até 27 meses para que ocorra. E está piorando agora na crise. Construtoras, por exemplo, como a Vitacom, perceberam que antes os clientes entravam em cerca de 3 outras construtoras antes de decidir a compra. Agora, durante a quarentena, estão entrando em 9 construtoras, porque elas têm mais tempo para pesquisar. Então, veja, se você tenta entender essa jornada, você percebe que desses 27 meses que a pessoa está procurando o imóvel até fechar, 70% dessa jornada ele faz sozinho. Literalmente sozinho. Ele não precisa de ajuda, ele não quer ajuda, ele não precisa de ninguém acompanhando ele, ele sabe o que ele está fazendo, ele está angariando informações para tomar a decisão dele na hora de comprar. Quem comprou imóvel, quem alugou, sabe disso. O cliente, comprador, ele até vai na imobiliária. Ele vai para visitar um imóvel ou outro, ele vai para ter noção de preço, ele visita um stand para ver o decorado, ele está só absorvendo informação. Quando ele chega no final, nos 30% final, que é quando ele está pronto para comprar, veja se isso acontece aqui comigo. Ele chega no seu salão, na sua imobiliária, PhD em mercado imobiliário, pós-doutorado em mercado imobiliário. Ele sabe mais sobre compra e venda do que você, porque ele está se preparando durante muito tempo. Então, estava eu lá na minha imobiliária tradicional, antes de ser Remax,
estava lá esperando o meu comprador, o cliente comprador chega e ele fala, meu, eu quero comprar um imóvel, eu vou tentar apresentar, ele já sabe. Ele sabe mais do que eu, ele sabe o que está caro, o que está barato. É muito difícil você, como um vendedor, agregar valor real para uma pessoa que vai gastar todo o dinheiro dela, que vai investir uma boa parte do dinheiro dela para comprar um imóvel. Essa pessoa no século XXI ela já vem preparada. No século XX, XIX, ainda existia um motivo muito grandioso do corretor investir tempo nessa fase. Porque o corretor que sabia quais eram os melhores imóveis, ele sabia quais eram os proprietários que estavam dispostos a negociar, ele sabia quais eram as melhores ruas. Hoje em dia, gente, a gente está na era da informação, isso tudo está pronto na internet. O comprador ele chega atrás da gente quando ele está pronto para comprar. Se você se sente um vendedor, você tem que investir muito tempo e muito recurso para tentar encontrar a solução para o seu cliente comprador. E veja se vocês discordam comigo. Só tem um jeito de você fechar uma compra e venda apresentando imóveis para quem está procurando a compra, para quem está procurando comprar. Veja se vocês discordam de mim. Só tem um jeito de você vender um imóvel para quem quer comprar. É mostrar para ele exatamente o que ele está procurando. Vocês discordam disso? Pode discordar. Pode ligar o áudio aí, pode mandar chat. Se você coloca um comprador no teu carro e começa a procurar imóvel para ele, você só vai fechar a compra e venda se você mostrar o que ele está procurando. O imóvel pode ser excelente. Se a sala não for boa para a família dele, ele não compra. O imóvel pode ser do lado do metrô. Se não tiver vaga, ele quiser vaga, não compra. O imóvel pode ser lindo, maravilhoso. Se a pastilha do banheiro não agradar, ele vai continuar procurando, porque ele tem esse poder. E na hora que você consegue encontrar esse imóvel para ele, ele não quer pagar 6% da comissão para você, porque você mostrou uma coisa que ele já sabia que ele queria. Então é muito difícil você agregar valor. Não é impossível, é muito difícil. E daí vem uma estatística que mata a gente, que é a estatística, que é a informação que me deixou 3 noites sem dormir. Vamos supor que hoje uma pessoa muito próxima a vocês queira comprar um imóvel. Ela vira para você e fala assim, Fernando, eu tenho 600 mil e eu quero comprar um imóvel de 2 dormitórios com uma vaga aqui. Eu estou aqui no Tatuapé. Meu, ela me ama, essa pessoa é super fiel a mim, ela vai assinar um contrato de exclusividade que ela vai comprar um imóvel só comigo, e daí eu vou colocar ela no meu carro e vou começar a procurar um imóvel de 600 mil, de 2 dormitórios, uma vaga para ela aqui. Gente, essa pessoa, ela pode comprar da cidade de Tiradentes até Moema, se não mais. Eu consigo resolver o problema dela, mas são tantas variáveis envolvidas que eu vou ter que investir muito tempo para o resultado voltar. Eu não tenho controle sobre todas elas, mesmo que seja o meu filho querendo comprar, minha mãe, meu tio. E quando você vai estudar isso estatisticamente, você começa a perceber que no mundo, para se fechar a mesma transação imobiliária, para se ganhar os mesmos 6% de comissão, gasta-se mais de 32 horas com o comprador e menos de 8 horas com o vendedor, para ganhar a mesma comissão. Daí eu pergunto para vocês, vamos supor que vocês vão ganhar 20 mil reais numa transação imobiliária. Vocês querem trabalhar 32 horas para ganhar 20 mil reais? Ou vocês querem trabalhar 8 horas para ganhar 20 mil reais? Espero eu que vocês me respondam 8 horas, por favor. E aí vem o segredo da nossa rede. 90% das imobiliárias preferem investir 32 horas. Eu era assim. Quando eu comprei a minha imobiliária ela tem 45 anos de história. Eu comprei a imobiliária faz 4, 5 anos. Quando eu comprei, eu tinha uma legião de corretores. Eles eram uniformizados. Eu dava carro adesivado para eles. Eu dava telefone à vontade para eles ligarem para os clientes. E eles ficavam que nem leão na frente da imobiliária, esperando compradores. Opa, chegou um comprador, põe no carro, visita. Visita 1, 2, 3, 10, 20 imóveis. Eventualmente vendia. Mas, eventualmente, o cliente saía da minha imobiliária, atravessava a rua, ia na imobiliária da frente e comprava um imóvel que eu tinha na minha base
mas que eu não tinha mostrado. E daí eu ficava assim, gente, será que para vender mais imóvel eu preciso mostrar mais imóvel? Será que eu preciso fazer um acordo com a Uber para ficar visitando mais imóvel? Até que eu entendi o seguinte, se ao invés de eu gastar esse tempo visitando imóveis com compradores, eu utilizar o mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo, investindo em proprietários, entendendo a motivação deles para vender, criando relacionamento humano e demonstrando a minha autoridade, as coisas acontecem melhor. E daí a gente explica o seguinte, a Remax, ela não procura imóvel para comprador. A Remax procura comprador para o imóvel. Nós preferimos ter um jardim florido para que as borboletas venham para o nosso jardim. A música é sertaneja isso aí, né? A gente prefere ter um jardim florido para as abelhas virem ao nosso jardim. A gente não gosta de caçar abelha. A gente não gosta de caçar borboleta. E o que aconteceu foi o seguinte, na minha imobiliária, quando eu entendi essa metodologia, vejam, eu proibi os meus corretores de atenderem compradores. Eu contratei um CLT que fica no ar-condicionado tomando cafezinho, o comprador chega lá e ele atende, quer visitar, tem esse aqui, toma aqui a chave, e os meus corretores, pelo amor de Deus, meus corretores não, né? Os corretores que decidiram se associar à nossa imobiliária por concordar com a maneira que a gente pensa. Quer falar alguma coisa? Acho que não. E os corretores que se associaram a nós, os agentes que associaram a nós, que querem, que pensam da mesma maneira que nós, passaram a se tornar especialistas em imóveis e passaram a investir o tempo deles conversando com os proprietários para colocar o imóvel no preço certo. Quando eu comprei a imobiliária, eu tinha 5.000 imóveis na base e eu demorava, em média, 3 anos para vender um imóvel. A média nacional é 3 anos e meio para se vender um imóvel no Brasil. A partir do momento que eu mudei essa teoria, inverti, eu passei a ter, hoje, eu tenho 100 imóveis na minha base e eu demoro 75 dias, em média, para se vender um imóvel. A diferença foi que antes eu entendia o corretor como um vendedor e eu precisava de produtos em minha prateleira para que o comprador chegasse, escolhesse e eu vendesse se fechasse a coincidência. E agora os nossos corretores, eles são autoridades especialistas no que fazem para atender os ansejos dos proprietários e auxiliarem como consultores os donos de imóveis a terem os melhores, a tomar a melhor decisão no melhor preço e no melhor prazo. Tá claro? O David Liniger entendeu essas duas confusões, que o mercado imobiliário é um mercado de relacionamento e não transações, e que o corretor não é um vendedor, e sim um consultor, há 47 anos atrás. E de lá para cá, a nossa teoria foi evoluindo, e ele chamou essa teoria de RE/MAX, que vem do nome Real Estate Maximus, e tem como base e estrutura 3 pilares que não podem ser modificados de jeito nenhum. Eu brinco que eu falo 27 vezes essa frase. Nossa metodologia é baseada em 3 pilares que não podem ser modificados de jeito nenhum. É o nosso Big Mac. Ou concorde, ou ame, ou não tente. Porque se você tirar o picles, você vai quebrar. Nossa metodologia é uma corrente formada de vários elos. Se você perder um elo, é melhor que você não tente a Remax. Tá claro? Quais são esses 3 pilares? Está aí na tela de vocês. Máximo serviço para o cliente, máxima comissão para o corretor e máximo número de negócios concretizados. Fernando, mas isso eu já faço, diriam vocês para mim. Não acredito que você pagou caro para ter uma Remax para te explicarem isso. Eu já faço isso desde o dia que eu nasci. Não é? Só que no mercado que a gente chama de tradicional, o máximo serviço para o cliente seria para o cliente comprador. Então você estaria nesse momento pensando em comprar uma limusine com champanhe à vontade para colocar seus compradores para visitar imóveis. Só que na metodologia Remax, o nosso foco é no cliente que possui o imóvel à venda. Vejam bem vocês, entendam o que eu estou falando, anotem se puderem.
Nós na Remax não trabalhamos imóvel. Nós na Remax não trabalhamos comprador. Nós na Remax trabalhamos a pessoa que possui um imóvel à venda. Nós trabalhamos o proprietário. E como que presta o máximo serviço para o proprietário? Em 4 passos, que eu quero que vocês anotem, aprendam e apliquem para me falar depois se dá certo ou não. Primeiro, nós chamamos de posicionamento e especialização. O segundo é de análise comparativa de mercado e precificação. O terceiro é foco no proprietário e gestão imobiliária. E o quarto é capacitação constante. Vamos falar um a um. Primeiro de todos, para se prestar o máximo serviço para o nosso cliente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se posicionar e ser especialista. Tá. Quando você acha que seu cliente é um comprador, você quer ter todos os imóveis para apresentar para ele. Logo, a sua imobiliária, ou você como corretor, tem apartamento na Minha Casa Minha Vida aqui na Zona Leste, tem terreno no Guarujá, tem laje comercial na Avenida Paulista, e daí você começa a perceber que você não entende sobre aquilo, você só tem produtos para mostrar, e se eventualmente seu comprador gostar, o negócio fecha. Show de bola, não tem problema. Agora, quando você começa a entender que o seu proprietário, que o seu cliente é o dono do imóvel, aí, minhas amigas e meus amigos, a história muda. Porque para você ser especialista, assim como em qualquer outra área da economia e de qualquer outro setor, para você ser especialista, você tem que restringir a sua área de conhecimento. Porque senão você não consegue ser especialista. Vamos comparar com o médico mais uma vez. Vamos supor que você quebra a perna. Você vai onde? Você vai no médico. Mas a perna não é tua? É, mas o médico sabe mais que sua perna porque ele estudou. Ah, mas e se você chegar com uma fratura exposta num cardiologista? Ele não vai mexer na tua perna. Se a sessão dele for R$300, você fala que você vai pagar R$5.000 para ele te atender, ele não vai mexer na tua perna. Pô, doutor, mas você não é médico? Eu sou médico, mas eu sou do coração. Eu não entendo nada de perna. Mercado imobiliário é a mesma coisa. Para você ser especialista, você tem que entender mais do que o imóvel, do que o próprio dono. Opa, difícil. E para você conseguir fazer isso, nada melhor do que se posicionar. Nós, inclusive, convidamos vocês a lembrarem daquele jogo, War, em que, para que você conquiste o território ao lado, você tem que fortalecer os esforços na sua região que você já atua. O posicionamento é justamente isso, minha gente. Vocês vão escolher uma região de preferência geograficamente restrita, não necessariamente, podemos falar sobre isso mais para frente, mas a questão é uma atuação restrita para que você tenha controle sobre a situação. Nós explicamos para os nossos agentes que é impossível você agregar valor ao mercado imobiliário trabalhando imóveis no Brasil inteiro. É impossível você agregar valor trabalhando imóveis em São Paulo. É impossível você agregar valor e ser um especialista atuando na Zona Leste, por exemplo, que é onde eu estou. Eu gosto de falar da Zona Leste, que é onde eu estou aqui, viu, gente? É impossível você agregar valor, por exemplo, no Tatuapé, que é onde está minha agência. É muito grande. Você tem que pegar um pedaço da vila. Por exemplo, aqui nós estamos na Vila Gomes Cardim. Um agente imobiliário, para ele se tornar especialista, ele tem que escolher um pedaço de uma região para ele atuar e para ele, eventualmente, focar no desenvolvimento pessoal. Porque as pessoas hoje em dia, elas não querem fazer negócio com a imobiliária, com a Remax. Elas querem fazer negócios com um agente imobiliário. Por exemplo, aqui eu tenho alguns amigos nossos. Ó, o Silas está aqui. Então, por exemplo, o Silas é corretor ali no pedaço de Perdizes. As pessoas querem fazer negócio com o Silas Lima. Então, se você é um agente associado à Remax, a placa não é da imobiliária, é sua. O cartão não é da imobiliária, é seu. A imobiliária é você e você vai desenvolver a sua pessoa, o seu nome e sobrenome. E você vai começar a atuar de maneira a criar autoridade naquele mercado. Você tem que parecer um vereador.
Se você trabalha, por exemplo, aqui na Vila Gomes Cardim, no condomínio que tem aqui do lado, por exemplo, o Mediterrâneo, as pessoas, pensou em mercado imobiliário no Mediterrâneo, tem que lembrar de você. Tem que lembrar, por exemplo, do Fernando Massucci. Eu brinco assim, se vai ter uma festa junina, você tem que estar servindo cachorro quente. Você vai na padaria, o dono da padaria tem que te conhecer, tem que saber que você é do mercado imobiliário. Por isso que você tem que sempre enaltecer o seu nome, desenvolvimento da marca pessoal. Esse é um dos principais segredos da Remax. Se vocês repararem a nossa placa, a gente inclusive estimula os agentes a terem a sua foto na placa. Óbvio que não é obrigatório, mas se você vincula a sua imagem à sua empresa, o negócio é outra brincadeira. E a partir do momento que você começa, vai vinculando com tudo que eu já falei, você começa a desenvolver relacionamento vinculado ao seu nome, numa área de atuação que você tem controle e gosta de trabalhar, aí sua autoridade começa a aumentar e as coisas mudam. Por isso que o melhor posicionamento que um agente pode fazer é aonde? Aonde vocês moram. É a melhor localização para vocês trabalharem, é na rua que você mora, na casa que você mora, no condomínio que você mora. Porque você já conhece todas as ruas, você já sabe quanto tempo está do metrô, do ônibus, você sabe que horas que abre a padaria, onde tem farmácia 24 horas, você já conhece seus vizinhos. E um primeiro movimento que você vai fazer é de divulgar, de disseminar a sua marca para as pessoas que você conhece. Porque daí as pessoas vão querer fazer negócio com você, porque elas sabem quem você é. Lembra do Bill Gates? O seu vizinho quer fazer negócio com você porque ele faz churrasco contigo. E digo mais, é no churrasco que você vai conseguir ajudar ele a vender o imóvel dele, que é onde você vai conseguir mostrar que as decisões que você está tomando não tem como princípio, não tem como finalidade a venda do imóvel, e sim tomar a melhor decisão, prestar a consultoria para que o seu cliente, o seu amigo, tome a melhor decisão para aquele momento da vida dele. A partir do momento que você é posicionado, você começa a mapear o seu mercado. Você vai fazer um Excel e você vai mapear todos os imóveis que estão à venda naquela região que você atua. Você vai colocar todos os proprietários que têm imóvel naquela região. Você tem que saber todas as imobiliárias que aqueles imóveis estão sendo trabalhados e os preços que eles estão sendo anunciados. Nossa, Fernando, mas como que eu vou saber todos os imóveis? Meu amigo, é o que você faz da vida. É isso que você faz da vida. Você é um especialista. E não tem como você fazer isso com 200 imóveis. É por isso que a gente aconselha que você comece numa localização restrita. Segundo a Mônica Silva, que é uma sumidade no mercado imobiliário, amanhã teremos reunião com ela às 10 da manhã, todos vocês convidados, só me pedir o link. Mônica Silva é uma portuguesa, é uma sumidade no mercado europeu, e ela fala que não dá para trabalhar mais do que 500 famílias. Você já vai ficar louco. E daí você vai mapear seus negócios e a partir do momento que você tem controle sobre a sua região de atuação e os imóveis que estão sendo vendidos, transacionados, aí você vai escolher como especialista os imóveis que você vai trabalhar. Óbvio que você não vai querer trabalhar todos. Tem imóvel que você não quer, tem imóvel que é invadido, ou o inventário é muito complicado, ou você eventualmente acha que não vai valer a pena. E a partir do momento que você escolhe seus imóveis, aí, só aí, você vai entrar em contato com o seu cliente proprietário. Olha o tempo que demora para você ir mapeando o seu mercado e começar a trabalhar efetivamente. Enquanto isso, os nossos colegas, nossos parceiros, as outras imobiliárias, eles estão andando de carro com compradores para que, se eventualmente fechar negócio, o negócio coincidiu, maravilha. E eles vendem, todo mundo vende, o mercado é promissor. Você não. Você está investindo 1/4 do tempo para criteriosamente, como um cirurgião, escolher na pinça os imóveis que você vai trabalhar. Escolhidos imóveis, aí nós vamos falar com o proprietário. Vamos supor aqui, Fernando Massucci, posicionado no condomínio Mediterrâneo, ao lado da imobiliária, encontrei um apartamento do José Hidalgo, que está à venda aqui do lado. José Hidalgo, um excelente agente imobiliário, trabalha aqui conosco, está vendendo um imóvel ali, eu como corretor vou ligar para ele como proprietário.
A primeira interação com o proprietário, você vai demonstrar claramente que você está tentando ajudá-lo. Eu vou ligar para o José Hidalgo e falar assim: bom dia, José, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando Massucci. Eu sou agente posicionado no condomínio Mediterrâneo. Tem algo que eu posso fazer por você hoje? Opa, eu não quero vender o imóvel do José. Eu quero que ele me conheça, eu quero que ele saiba quem eu sou, eu quero que ele saiba que eu sou corretor posicionado no Mediterrâneo e eu quero começar uma relação com ele. Só que o José Hidalgo já falou com 30 imobiliárias. Você sabe qual é que é? Proprietário entende que o imóvel dele virou um produto e quanto mais prateleira estiver mostrando, melhor, né? Show! Daí o José me convida para ir na casa dele. Pô, Fernando, você é vizinho meu aqui, vem cá, vamos bater um papo. Prestem atenção no nosso Big Mac. 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial. Na primeira reunião, eu vou lá visitar o senhor Hidalgo com o único intuito de entender a motivação que ele tem para venda. Eu não vou falar de mercado imobiliário. Eu vou ficar 1 hora, 1h30, trocando ideia com o Hidalgo, falando da carochinha, entendendo quem é o Hidalgo, da onde ele veio, para onde ele vai, o que come, hábitos noturnos, né? Tipo, Globo Repórter. Eu vou entender se o Hidalgo tem motivação para venda, se o proprietário tem motivação para venda. Pode ser que nessa primeira reunião eu descubra, por exemplo, que o proprietário fale algo do tipo assim: ah, Fernando, sabe o que é? Esse imóvel é do meu avô, minha tia já faleceu, tem menor de idade por meio, meu amigo, não perca seu tempo, esse cara não vai vender, não é o momento. E você, como consultor, tem que explicar isso para ele. Imagine que o seu paciente chega no seu hospital, você pede um monte de exame e você descobre que ele está com câncer e ele está pensando em fazer outra coisa. Você não pode deixar isso passar. Você, por mais doloroso que seja, você como consultor tem que assessorá-lo. E é isso que você, como consultor do mercado imobiliário, vai fazer. Você vai explicar para o proprietário: meu amigo, não é o momento de você vender. Vamos acionar o setor jurídico para resolver essa documentação, enquanto isso você mantém alugado para não perder dinheiro. Show? Sai fora, não perde tempo. Mas pode ser que você vá fazer essa primeira reunião de motivação e entenda com o senhor Hidalgo, com o José Hidalgo, com o proprietário, que ele está mudando de emprego, que ele foi promovido, vai mudar para São Bernardo do Campo e precisa vender isso até agosto. Opa! Região que eu domino, que eu sou posicionado, sou especialista, conheço tudo do mercado imobiliário, proprietário motivado a vender. Você, agente imobiliário, vai virar para o proprietário e vai falar: meu amigo proprietário, eu consigo te ajudar. E vai marcar uma segunda reunião. 2 hambúrguer, alface, queijo molho. Segunda reunião. Essa segunda reunião vai ser onde você, agente imobiliário, tem... como é que fala? Fugiu a palavra. É empoderado, né? A primeira reunião foi onde o cliente se sente bem, onde ele tem o controle da situação. A segunda reunião é onde você tem controle. Muito provavelmente vai ser na imobiliária, certo? Pode ser também numa padaria que o dono te conheça, te chame pelo nome. Beleza. Essa segunda reunião, você vai convidá-lo para conhecer a imobiliária, você vai preparar uma sala de guerra, um war room. O que é essa sala de guerra? Vai fazer uma apresentação em PowerPoint com o nome dele. Nessa apresentação você vai mostrar algumas informações sobre o imóvel e você vai preparar um material impresso que nós chamamos de análise comparativa de mercado, assim como um pedaço dessa feita pelo Thiago de Oliveira, que é um agente nosso aqui, e você vai desenvolver um estudo que tem cerca de 5, 6, 10 páginas, é um laudo técnico estatístico que mostra de maneira profissional para o seu proprietário que o preço do imóvel não é dado pelo corretor, não é dado pelo comprador, não é dado pelo proprietário. O preço do imóvel é dado pelo mercado. Esse laudo, minhas amigas e meus amigos, ele vai ser impresso, encadernado e personalizado. Análise comparativa de mercado para José Hidalgo. Embaixo vai ter a foto do nosso agente com o nome e sobrenome. Você vai convidá-lo a entender através de uma série de dados estatísticos, comparando com índices inflacionários, comparando com as últimas transações do mercado imobiliário, comparando com
transações ocorridas em outros países, e você vai convidá-lo a entender que o preço do imóvel é, por exemplo, 800 mil. Repito, se você vem fazendo o nosso Big Mac passo a passo, sem errar, com muito profissionalismo e muito critério, você achou um proprietário que está motivado a vender, você criou relacionamento com ele e você desenvolveu certa autoridade. Quando você apresentar esse laudo para o proprietário, ele tem duas saídas. Ou ele vai virar para você e falar assim: meu amigo Fernando, eu sou o corretor, né? Entendi, excelente estudo, concordo. Você me falou que o imóvel vale 800 mil, mas o meu tem um porcelanato de última linha, o meu tem uma pia de mármore travertino, a pastilha do banheiro eu trouxe de Murano, da Itália, e eu quero 1 milhão. Acontece isso pouco ou muito? Acontece muito, né? Acontece demais. Só que se isso acontecer, meus magnânimos agentes imobiliários, você nega o imóvel, você não trabalha. Lembra do seu paciente em estado terminal. Você está tentando prestar uma consultoria para ele. Você não está falando que o imóvel dele vale 800 mil porque você está pensando na comissão. Você está falando que é 800 mil porque é o preço que vende e que é a maneira como ele vai resolver o problema da vida dele, para passar pela fase que ele está passando. E se ele não aceitar, ele que morra com as outras imobiliárias. Você não vai ser o profissional que vai mentir para ele. E quando você negar, veja, você acabou de dar um laudo que as outras imobiliárias, para imprimir uma página, cobra R$700. Você deu um laudo de 10 páginas, encadernado, colorido, lindo, maravilhoso, personalizado para ele. E você negou trabalhar o imóvel dele. Ele vai achar estranho ou não? Pô, o único profissional decente, em 2 anos que vem aqui para vender meu imóvel, nega meu imóvel. E se você quiser muito trabalhar o imóvel dele, você volta a ligar constantemente, de 15 em 15 dias. Na nossa agência, a estatística que nós temos é que 80% das precificações iniciais são negadas e depois voltam. É, rapaz, porque a pessoa deita, daí ela pensa como as outras imobiliárias estão tratando ela, daí ela vê que ninguém está dando a atenção necessária, porque as pessoas estão mais preocupadas em achar imóvel para comprador e não vender o imóvel dele, e daí ele vai estar mais amaciado, e quando ele precisa vender, ele vai lembrar de você, e quando ele lembrar de você, ele sabe o preço. Mas se você fez o seu trabalho de maneira muito exemplar, você achou uma pessoa desesperada para vender, uma pessoa com motivação para vender, na hora que você apresentar um laudo muito bem desenvolvido, aí a história muda. Você vai pegar o proprietário, ele vai virar para você e falar o seguinte: Fernando, que é o corretor, eu sou corretor, né? Fernando, meu amigo, ainda bem que você apareceu na minha vida. Faz 2 anos que eu estou tentando vender esse imóvel. Eu já falei com mais de 20 imobiliárias. Eles perguntam quanto eu quero vender. Eu não sou do mercado imobiliário, eu não sei quanto que é esse imóvel. Esse imóvel eu comprei há 20 anos. Eu fiz uma pesquisa aqui, achei que valia 1 milhão. Mas não vale, está aqui, ó, teu estudo é excelente, vale 800 mil. Fernando, vamos vender esse imóvel a 800 mil. Veja, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que você vai sair para a rua no mesmo dia, você vai conseguir. Eu não estou falando que é a coisa mais gostosa do mundo. Essa nossa metodologia, ela é norte-americana, ela é baseada em trabalho duro, workaholic, ela é baseada em meritocracia, quem mais faz, mais ganha, e ela é baseada em quem ama dinheiro. O que eu estou falando é o seguinte: vai ser muito difícil, você vai precisar ter muita resiliência, e mais do que resiliência, que é uma palavra que está na moda, você vai precisar ter persistência para ouvir uma série de nãos e mesmo assim sair por cima da carne seca. Entretanto, quando você conseguir o imóvel de uma região que você domina, no preço correto, você provavelmente foi o único profissional que dedicou tempo suficiente para conseguir esse produto. Os outros estavam procurando imóveis para os compradores deles. Então, eles não se esforçam tanto em abaixar o preço do imóvel e colocar no preço correto. Eu não estou falando que você vai queimar o imóvel do proprietário, você vai pôr no preço correto. O preço correto geralmente é menos do que ele espera na mão dele. Você vai conseguir trazer esse preço correto através de técnica de relacionamento e criação de autoridade. E quando você conseguir, você foi um dos únicos profissionais que se propôs a fazer isso.
A partir desse momento, nós vamos agir como uma imobiliária tradicional. Nós vamos pegar esse imóvel no preço correto e vamos disseminar esse imóvel para o mercado tradicional. E pode ser que você venda em parceria. E vamos supor que você venda em parceria e daí você tem que dividir a comissão, correto? Você vai fazer o famoso 50, certo? Ah, meus caros, mas aí que vem o pulo do gato. Se você gastou 1/4 de tempo para ter o imóvel no preço certo e eles gastaram 4 vezes mais para ter o comprador correto, eles ficaram com 50%, mas trabalharam 4 vezes mais que você. Esse é outro segredo. E daí você, depois de muito esforço, não é fácil, não é tranquilo, você vai sofrer para fazer isso. Depois de você conseguir, com muito esforço, esse imóvel no preço certo, um proprietário que está disponível, está com vontade de vender, daí você vai virar para o proprietário e falar o seguinte: senhor José Hidalgo, agora que nós estamos juntos, que eu sou apaixonado pelo seu apartamento, eu estou louco para vender, e nós, como num casamento profissional, entendemos o preço correto do seu imóvel, então agora eu vou te explicar o que eu vou fazer para vender seu imóvel. Rapaz, o proprietário até olha torto, o que ele está falando? Daí você vai passar para a segunda parte da sua segunda reunião. 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial. A primeira é identificar a motivação. A segunda é precificar da maneira correta. A segunda parte dessa segunda reunião é plano de gestão e marketing para se desenvolver a venda de uma maneira responsável e profissional. Você vai apresentar para o seu proprietário, seu cliente, seu amigo, um plano de gestão com mais de 30 passos de como se vender um imóvel no mercado imobiliário do século 21. Uma vez eu apresentei essa palestra para um rapaz que vendia carros e ele falou o seguinte: Fernando, quando eu vou vender um carro, eu tiro os amassados, eu passo um pretinho no pneu, eu passo um cheirinho, eu lavo o carro, eu deixo ele tinindo para que os meus clientes visitem. Eu chego até a lavar um motor. E agora, meus amigos, eu desafio vocês a me apresentarem 5 profissionais que têm a pachorra de varrer o imóvel, de tirar barata antes de visitar. Duvido. Pode me apresentar. E é isso que nós vamos mostrar para o proprietário. Meu amigo proprietário, o foco aqui é você. Já que nós chegamos ao preço correto, agora eu vou mostrar para você o que eu vou fazer para vender o seu imóvel. Vamos lá. Semana que vem eu vou vir aqui, vou tirar fotos profissionais. Depois eu vou elaborar uma descrição muito lúdica. Não é descrição taxativa, ficha técnica. Não preciso pôr 3 dormitórios, 3 dorme 2WC. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No século 20, as pessoas vendiam imóvel em jornal. Jornal pagava por número de caractere. E daí você precisava, por uma questão de custos, reduzir, abreviar as palavras. E como não existia internet para as pessoas utilizarem os filtros de busca, você precisava colocar uma ficha técnica. Galera, a gente está no século 21. A ficha técnica, 3 dormitórios, metragem, isso aí o cara já clica para escolher. O que você vai fazer na descrição é uma descrição lúdica, convidando o seu interlocutor, o seu comprador, a se imaginar vivendo naquele apartamento. Você vai falar sobre os detalhes, você vai contar uma história. Você vai procurar no Google Trends se naquele condomínio as pessoas procuram mais por quartos ou por dormitórios. Você vai fazer um trabalho exímio e depois disso você ainda vai fazer um tour virtual 360, né? Você vai fazer filmagem, daí você vai, eventualmente, você vai pegar toda a documentação deste imóvel e vai baixar 100% para ver se tem algum problema, como se você fosse vender o imóvel hoje. Você vai virar: senhor proprietário, não se preocupe, estou aqui pegando a matrícula, vou baixar toda a documentação, sempre tem um probleminha, pode deixar que eu com o meu setor jurídico vamos dar uma resolvida, se precisar de alguma coisa eu mesmo pego o carro, vou no cartório, resolvo para você, sempre tem um nome de solteiro ali, um número que não bate com a prefeitura, eu vou deixar essa documentação linda, magnífica, como se fosse assinar essa venda hoje. E depois você pega esse dossiê desse imóvel com as fotos profissionais e vira para o proprietário e fala assim: e mais, meu amigo proprietário, você falou que está há 2 anos tentando vender um imóvel com 20 imobiliárias, certo? Vamos fazer o seguinte,
Ao invés de você falar com 20 imobiliárias, fala só comigo e eu levo nas imobiliárias para você com o preço correto, com as fotos profissionais sem marca d'água, com a descrição correta, sem erro de português e com a documentação completa para que eles trabalhem esse imóvel. E se eles tiverem alguma visita, eu venho em todas. A chave, inclusive, vai ficar comigo. Ah, e eu reparei ali que tem uma infiltraçãozinha. Pode deixar que eu vou chamar um time de manutenção amigo meu para fazer um orçamento. Dependendo de como ficar, a gente acerta. Depois você acerta comigo na compra e venda, na comissão. Não fica despreocupado. Ah, e por falar em imobiliárias, deixa eu te falar uma coisinha básica. A Remax só no Brasil tem 400 imobiliárias em atividade. Só em São Paulo somos 1.600 corretores e todos eles vão ter acesso ao seu imóvel. Nem vou falar de mundo, tá? Que são 130 mil pessoas, 8.400 franquias. Mas como eu sei que para o senhor isso não é suficiente, pode deixar que eu levo em todas as outras imobiliárias. Ah, e semana que vem eu também vou fazer um café da manhã, a gente chama isso de open house, e vou chamar os vizinhos para comer um pão de queijo aqui, tomar um cafezinho. Eles vão lá só para tomar esse café, conhecer, mas aí eu dou uma lembrancinha com os dados do imóvel e eu tenho certeza que alguém conhece alguém. A gente chama isso de open house, você vai gostar, vai dar resultado. E na outra semana eu vou fazer o que a gente chama de safari, que é convidar os meus amigos do mercado imobiliário, de outras imobiliárias, eu vou lá buscar eles de carro para trazê-los aqui no seu imóvel e para eles conhecer o imóvel presencialmente. Quando você fizer essas ações, você tira aquela selfie bonita, manda para o seu proprietário em forma de relatório, feedback semanal, e daí ele vai estar lá no sabadão, no churrasco com a família, vai abrir o celular dele, vai mostrar para os amigos dele e falar assim, olha que meu corretor, olha que coisa linda, que cara magnífico. E você, na segunda reunião, vai apresentar esse plano. Vai chegar no meio dessa segunda reunião. Se você estiver fazendo o Big Mac do jeito certo, 2 hambúrguer, alface, vai chegar nessa hora e ele vai te interromper. O senhor José Hidalgo, dono do apartamento, vai virar para o corretor, para o Fernando Massucci, e vai falar assim, Fernando, pode parar. Nem continua falando. Vai fazer uma cara de bravo. E você, corretor, vai falar assim, nossa, proprietário, o que aconteceu? Você acha que eu sou tonto? Faz 2 anos que eu estou tentando vender esse imóvel. Já liguei para 20 imobiliárias. Eles não sabem nem meu nome completo. Dos que decidiram vir aqui, foi 5 que vieram aqui, tiraram meia dúzia de fotos com a minha cueca suja no varal. Daí vem você, o melhor profissional que eu já conversei, com esse aparato, com essa ferramenta toda, numa multinacional, quanto custa isso aí que você está me oferecendo? Como assim, proprietário, quanto custa? Ah, não é possível. As outras imobiliárias me cobram 6%, você cobra quanto? 6%. Nossa, mas você cobra 6% para fazer tudo isso? Sim, senhor proprietário. Porque na nossa imobiliária, o foco, o cliente é você. Eu cobro 6% para atender você. As outras imobiliárias entendem que o seu imóvel é um produto e cobram 6% para atender o comprador. Não tem problema nisso. A questão é que aqui eu vou te mimar. Eu vou acompanhar a venda para que você faça a melhor transação possível. E veja, proprietário, para você não me deixar mentir, está aqui um contrato escrito em que eu assino e me comprometo a fazer todos esses 30 passos e vender o seu imóvel em 180 dias. A hora que você terminar de falar essa segunda reunião ali para o proprietário, ele vai estar caindo babando verde, assim, ó, querendo assinar esse contrato. E você sabe o que ele vai assinar? Ele vai assinar a exclusividade, que no nosso mercado é tão mal falado, né, meus amigos do Picles? Agora entenda a diferença conceitual. Guardem isso para vocês, independente se vocês entrarem, estiverem na Remax ou não. O mercado imobiliário tradicional, confundindo aquelas duas questões iniciais, achando que o mercado é um mercado de transações, e entendendo que o mercado que o corretor de imóvel é um vendedor, entendem a exclusividade como o direito de proibir o proprietário de vender com outras imobiliárias, para que, se eventualmente eu tiver um comprador, só eu posso vender. Qual a merda que eu vou assinar isso, né? Proprietário nenhum vai assinar. Agora, entenda o nosso conceito. Senhor proprietário,
Eu estou aqui treinado e capacitado, eu sou o melhor profissional que você já encontrou e eu vou me desdobrar exclusivamente para vender seu imóvel, nem que seja com outras imobiliárias. Esse é o sonho de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão do bem no mundo. Ter um profissional altamente capacitado para resolver o problema da vida dele. Ele vai querer isso. Ele pede por isso, ele clama por isso. Ele só não aceita porque o mercado tradicional, e eu fiz isso, não estou julgando, não estou falando mal, são visões diferentes. O mercado tradicional enxerga o imóvel como um produto. E ele não quer pagar 6% para uma pessoa que vai lá, tira meia dúzia de foto e coloca no LX. Traz um comprador que já ia querer comprar, existindo o corretor ou não, fecha a negociação, tem que dar 20 mil reais para esse cara, não é possível. Era melhor ter trabalhado sozinho. É por isso que ele quer pôr em todas as imobiliárias e fica tentando manipular comissão, reduzir comissão. Vocês entendem? Tá claro? Se você tem um comprador com dinheiro no bolso e ele encontra um imóvel que ele quer fechar a negociação, pode ser o Papa, pode ser o Fernando Massucci, pode ser um rato, pode ser um macaco, ou pode ser um robô. Ele vai fechar a negociação. Não faz diferença quem está atendendo ele ou não. Se for o imóvel que ele quer, ele tira da frente e paga. Se ele não puder pagar a comissão, melhor ainda. O proprietário, não tendo assessoria nenhuma para fazer a venda certa, ele também quer tirar o intermediador da frente, porque esse cara é só custo. Você acaba não agregando valor para ninguém. Ah, Fernando, mas o modelo da Remax só dá certo para terceiro, né? Eu trabalho lançamento. Gente, lançamento é a mesma coisa. Pega aí a maior house que vocês conhecem, Lopes, uma excelente imobiliária. A Brasil Brokers acabou fechando, né? A Biara, não sei, qualquer uma delas. Elas entendem como cliente quem? O corretor que está lá embaixo se ferrando com outros 300, sem almoço, sem banheiro. O comprador que vai entrar lá e vai comprar de todo jeito, porque eles sabem que o preço está bom, ou o dono da construtora? Com quem que você acha que o dono da Lopes senta num domingo chuvoso que nem ontem para tomar um uísque e trocar ideia sobre o mercado imobiliário? Com o dono da obra, cara pálida. Com quem? Como que você acha que o dono da obra toma a decisão de fazer um lançamento? Ele chama a house para discutir o terreno, para discutir o preço, para discutir a metodologia que vai ser aplicada na venda. Chega a house, a Lopes, faz todo o plantão, faz toda a gestão do marketing, faz todo o decorado lá, como é que chama lá, o stand de vendas. É isso que a gente está ensinando para vocês. A diferença é que as imobiliárias tradicionais, assim como as houses, entendem que a estrela do negócio é o dono da imobiliária. E não tem problema nenhum nisso, gente. Eu já fiz isso e está ok. Na Remax, a estrela do negócio é o corretor. Então, o imobiliarista ele não pode interagir na negociação, porque uma vez que ele interage, ele tira a autoridade da estrela. E para vocês aplicarem isso de uma maneira exemplar, exímia, da maneira mais profissional possível no mundo, inimaginável, não tem outro segredo a não ser capacitar-se constantemente. Então, entenda a nossa rede como uma faculdade do mercado imobiliário. Nós ficamos o tempo inteiro pensando em maneiras de desenvolver e capacitar os nossos agentes imobiliários. O que vocês querem aprender? Direito imobiliário? Transações? Técnicas de negociação? Fala aí, marketing digital, o que vocês quiserem. Nós vamos buscar especialistas para tirar suas dúvidas e manter o cérebro de vocês oxigenados para que vocês sejam os melhores agentes imobiliários do planeta Terra, ou ao menos da região que você pretende trabalhar. É por isso que amanhã, por exemplo, nós vamos trazer a Mônica Silva. Ou vocês acham que é fácil trazer uma sumidade do mercado imobiliário português, europeu, para falar com os corretores e trocar ideia, tirar dúvida? Ela vai falar o que ela está fazendo agora no pós-Covid, como as coisas estão acontecendo, quais as técnicas, quais as ferramentas, tirar dúvida. E é esse o nosso papel. Se você acompanhar o Instagram, o YouTube, o Facebook de qualquer uma das agências, vocês vão perceber que o nosso foco é desenvolver e capacitar os corretores.
É para isso que a nossa empresa existe. Nós somos um hospital que dá todo o suporte ferramental e estrutura para que vocês sejam as autoridades do mercado imobiliário, não nós. Ah, Fernando, legal, mas se você aplicar isso tudo que eu expliquei sozinho, não dá resultado. Sabe por que não dá resultado? Porque daí você está lá, no Mediterrâneo, que é o nosso exemplo, certo? Aplicou a metodologia, vendeu o imóvel do José Hidalgo no Mediterrâneo. O José Hidalgo, ele te ama, porque você foi um excelente, um exímio profissional, e ele está com 800 mil na mão que ele acabou de vender o imóvel. O que o José Hidalgo vai fazer, turma? Vai comprar. Ele vai comprar outro imóvel. Mas ele vai comprar no Mediterrâneo? Não, ele acabou de vender no Mediterrâneo. E daí ele vai querer que você, que é o melhor profissional que já o atendeu na vida, ajude ele a comprar. Só que ele vai querer comprar em outro lugar. Um lugar que você não é especialista, um lugar que você não tem controle, um lugar que você não sabe como funciona. E se você colocar o seu cliente no carro para procurar um imóvel numa região que você não domina, não é autoridade, volta lá no problema inicial. 32 horas, 4 vezes mais para resolver o problema do José Hidalgo, você vai continuar batendo a bola na trave. E daí, como a gente resolve isso, Fernando? Você vai virar para o seu cliente e vai falar assim: senhor proprietário, você vai comprar um imóvel? Vou. Aonde o senhor quer comprar um imóvel? Na Moca? Em Moema? Perdizes? Brooklyn? Na Papua Nova Guiné? Na Austrália? Na China? Hong Kong? Em qualquer lugar do planeta Terra. Nós estamos no mundo inteiro. Você vai identificar a demanda desse cliente e vai passar para a Remax mais próxima e para o corretor mais preparado para atender esse cliente. Você vai referenciar isso via sistema e você vai ganhar uma participação da comissão. Quando você pensa nisso, vendendo um imóvel no Tatuapé para o proprietário comprar na Moca, você ainda pode pensar, pô, mas eu podia ajudar. Agora, pensa, por exemplo, no meu caso, que fui nascido e criado em Mogi Guaçu. Meus parentes, primos, tios, sempre que vão fazer transações imobiliárias precisam de mim. Eles me ligam, eu não consigo ajudar, eu estou a 200 quilômetros de lá. Eu ligo para o Kaká, Remax Companhia de Imóveis. Kaká, ajuda aí, velhão. Referencio, ele faz a negociação com o mesmo Big Mac que nós estamos explicando e eu ganho comissão só de passar um telefone. Isso acontece no mundo inteiro. Ah, Fernando, mas isso dá certo? Nunca vi isso aí. Ó, gente, deve dar certo, porque nós estamos em mais de 118 países no mundo. Nós somos 8.400 franquias, nós somos mais de 130 mil agentes espalhados na face da terra. Nossa, Fernando, mas eu nunca ouvi falar na Remax. Pois é, gente, nós somos a 5ª maior franquia em faturamento da face da terra. E nós somos, desde 2018, acho que é a 5ª vez consecutiva, se eu não me engano, a melhor franquia do mercado imobiliário do mundo. Isso ocorre porque nós faturamos. Desde 2014, a gente ganha o selo de excelência em franchising, que é o Oscar da franquia brasileira no Brasil, da Associação Brasileira de Franquias. Não é para qualquer um. O ano passado, a gente chegou à marca de vender um imóvel a cada 30 segundos no mundo. Aqui no Brasil é um imóvel a cada 21 minutos. Já aqui no Brasil, nós estamos em 392 franquias em operação, são muito mais de 400 em implantação, mais de 4.600 agentes associados em todos os estados brasileiros. Foi assim que a gente provou que o Acre existe. Ele existe, tem Remax lá. Brincadeira. Gente, qual que é a nossa proposição de valor? A primeira de todas é a valorização do corretor de imóvel. Tá? Aqui vocês, o agente imobiliário, ele está em primeiro lugar. Nós fazemos de tudo para mimar e para desenvolver essa pessoa. Na verdade, é o seguinte, no conceito imobiliária Remax, quem é a imobiliária é o corretor. Tá? Então você pensa assim, tudo que uma imobiliária faz é o que o corretor de imóvel faz na Remax. A imobiliária em si, a Remax, ela está por trás dando todo o suporte. A gente vai capacitar e desenvolver vocês. Como? A gente dá treinamento constantes, tá? Inclusive nós temos acesso a uma universidade
corporativa, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os logins são abertos para vocês utilizarem quando vocês quiserem. Se vocês conseguirem matar todo o material de lá, o que eu duvido, tem ainda a Universidade Internacional, que tem 47 anos de conteúdo, muitos deles traduzidos para português de Portugal. Ora, pois, aberto a vocês. Tecnologia de ponta, nós estamos sempre entre nós, entre os brokers, donos de imobiliárias, entre os corretores, discutindo quais são as melhores práticas e as melhores ferramentas que estão sendo utilizadas no mundo. A gente fica trocando ideia para trazer essas ferramentas para vocês e sempre levamos em consideração as opiniões do que vocês querem que sejam implantados. Nós temos assessoria completa para auxiliar vocês a tomarem as decisões e transacionarem imóveis por si só. Temos o trabalho em rede, 60% das vendas feitas pela Remax são entre agências Remax. Num primeiro momento, isso parece, ele está falando só para... Não é, gente. Chega a ser positivamente assustador. Você visita outras Remax, se dispõe a ajudá-las e em pouco tempo você está fazendo negócio junto com elas, porque o mundo é muito menor e mais concentrado do que a gente imagina. E nós somos uma empresa que tem como reconhecimento uma das marcas mais predominantes. Nós somos, sim, uma empresa meritocrata. Eu, particularmente, sou contra a meritocracia, tá? Social, mas a partir do momento que existe um processo seletivo, em que você entra numa empresa robusta e que todos têm o mesmo treinamento, nós podemos, sim, premiar mais quem faz mais. E quem não está conseguindo fazer, nós estamos prontos para auxiliar. E neste momento da nossa reunião, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui da Remax, algum corretor, algum agente que possa fazer um depoimento aberto ao vivo e a cores para falar se eu estou mentindo, para me chamar de mentiroso ou para corroborar tudo que eu estou falando. Tem alguém aí que se dispõe a falar? Olá, Fernando. Olá, Hidalgo, bem-vindo. Você citou tanto meu nome aí que eu não posso ficar de fora, né? Uma boa noite a todos aí. Eu sei que tem muitos novatos aí, né? E é o momento da gente querer trazer vocês aí para o nosso time. E todo esse treinamento do Renato, do Fernando, gente, é muito bacana, mas a vida real é muito melhor, tá? Ainda não sou antigo na Remax, né? Mas o método realmente funciona, muito bacana. Não é realmente um mar de flores as coisas na nossa profissão e em lugar nenhum, mas o que eu tenho que dizer é o seguinte, vem para a Remax, que aqui nós temos apoio, nós temos esses mestres aí que todos os dias estão aí se empenhando 24 horas para treinar e seremos profissionais de verdade mesmo, porque a Remax, ela cuida do corretor, tá? E eu fico muito feliz de estar dando esse depoimento e não tenho muitas palavras para dizer não, porque eu estou até emocionado com relação a isso daí. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer conhecer todos aí e sei que tem muita gente nova aí que o Fernando fez esse trabalho para que outras pessoas venham conhecer o trabalho da Remax. Venham para a Remax, tá bom? Fernando, muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que tenha mais outro agente aí da Remax que vai reforçar, endossar minhas palavras também, porque eu falei muito pouco, tá bom? Um abraço. Eu sei que a Suzy está aí, tem a Eliana aí também. Vamos falar para esse povo aí que realmente a Remax é caminho, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Muito bom ouvir tudo isso. Fico muito orgulhoso, feliz. Mais alguém para corroborar ou posso continuar? Oi, Fernando. Oi, Eli, tudo bem? Dá para ouvir? Perfeitamente. Tudo bom. Eu não estou robotizada, né? Está um pouquinho robotizado, mas dá para entender perfeitamente. Espera aí. Pode mandar bala. Vou resolver isso já. Espera aí.
Aqui. Já vou resolver, já fica melhor. Agora tá meio ruinzinha mesmo. Eu queria falar assim, Oi. Peraí. Aí, vai melhorar, hein? Melhorou, né? Ou Tá. 100%. Eu faço 2 canais. Um é pelo computador. Oi. Melhorou, né? Pronto. Eu faço 2 canais. Um é pelo computador, outro pelo celular. Nossa Senhora. Pronto, já resolvi aqui. Já mutei no computador. Agora ficou melhor. O que eu queria complementar é assim, eu já participei desse treinamento, mas eu gosto muito de ouvir de novo, para assimilar bastante, para poder também apresentar e trazer novos parceiros para trabalhar com a gente. O método funciona muito, tem uma receptividade muito grande, as pessoas têm dificuldade de entender, mas a princípio, mas ele é muito bacana e funcional, tá? A minha especialidade no momento, eu estou iniciando, eu namoro vendas há muito tempo e logo eu vou estar indo para aí, por isso eu participo em tudo, né? Mas também assim, eu tenho outros projetos e por isso eu estou na locação. E eu também aprendi a amar a locação muito por conta de que o que eu estou aprendendo aqui, eu sei que futuramente eu vou utilizar quando eu tiver imóveis que também tenham alguma respectiva com locação, tá? Que é muito detalhado e tem muita gente de locação que quer pôr o imóvel para vender, tá? E muitas dúvidas por isso. Por isso que eu sempre participo dos treinamentos do Fernando, do Danilo, porque é para esclarecer cada vez mais, assimilar e ganhar mais confiança para poder passar essa receptividade, passar essa clareza de como que funciona o método, porque é muito difícil você lidar com pessoas que ainda estão traumatizadas por conta de alguma situação que já aconteceu na vida ou ficou sabendo de alguém próximo. Então, quebrar resistências é complicado, as pessoas são muito resilientes, tá? Aliás, resistentes. Então, por isso que eu participo e acho demais, fantástico, e é sempre bom estar participando e pondo em prática tudo, tá? E boa sorte para vocês que estão começando. Show, Eli, muito obrigado. Eu acho que tem o Hermes, que está lá na Remax Platinum, acho que gostaria de dar uma palavra. Isso, vocês estão me ouvindo? Opa, tamo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Noite já. Então, a minha experiência anteriormente era com trabalho nas construtoras, dentro de plantões de vendas. E aí eu fui convidado pela Simone. A Simone me fez uma videoconferência, foi bem bacana. Surgiu a curiosidade de eu vir aqui na Remax Platinum fazer essa interação, saber um pouco mais de como funciona esse método, né? E aí eu achei interessante porque na construtora você trabalha com aquele lead comprador. Você tenta procurar quem quer comprar, é como achar uma agulha no palheiro. E estamos aqui em São Paulo, a maior cidade do Brasil, então pensa, você fica ligando para um monte de pessoas para tentar adivinhar quem quer comprar um único produto específico, poucos produtos, vamos dizer assim. Fechar a coincidência, né? De encontrar de alguém que quer o que você está oferecendo. Exatamente. E é o que falei, é como procurar agulha no palheiro. Aí eu venho para a Remax Platinum aqui, me passam a informação de um lead diferente. Agora você trabalha com o lead vendedor. É o que você falou, a gente até brincou aqui que você filosofou. Eu prefiro ter o jardim florido e que as borboletas venham. E realmente isso faz muito sentido, porque se eu tenho uma gama alta de produtos, eu tenho vários produtos para oferecer a diversos públicos, é muito mais fácil
que as pessoas me achem na internet ou me achem num ponto específico da cidade ou do bairro, do que em milhões de pessoas eu tentar achar um comprador para aquele um determinado produto. Então, quando eu vim aqui fazer essa interação na Remax Platinum, eu achei muito bacana essa interação entre sair do cliente comprador e buscar aquele lead do cliente vendedor. E esse cliente vendedor, futuramente, ele também vai ser o meu cliente comprador. Porque uma vez que eu vendo o apartamento dele ou a casa, ele pode ser o meu cliente também para comprar outro imóvel. Então, eu acabo tendo os dois públicos em um único método de trabalho, que é o que a Remax faz. Perfeito, muito bom. Na verdade, quando você inverte a lógica do pensamento, né, você começa a entender que, assim, daquelas centenas de leads, que eles chamam de leads, que a construtora passa para você ligar, né, a 90% ou mais não quer que você ligue, né? E tem um motivo isso, tá? A partir de 1980, as grandes construtoras, isso começou com a Rossi, que era uma excelente construtora, ela começou a compreender essa dor das imobiliárias. É muito importante entender isso. E daí eles começaram a desenvolver uma série de sistemas, marketplaces, ERPs, para resolver a dor da imobiliária. Só que eles esqueceram de combinar isso com os troianos, que são os clientes, são os compradores. E daí de lá para cá começou uma série de investimentos infinitos para resolver esse problema da imobiliária, que é encontrar alguém que quer comprar. Então, todos os RPs e marketplaces hoje, eles pensam nessa filosofia. Ligar e ter o maior número de acesso de pessoas que podem ser que comprem. Quando você para e entende o mercado imobiliário um pouco atrás, você começa a falar assim, mas eu não vou conseguir nunca empurrar um imóvel para uma pessoa comprar. Pode até ser que eu consiga, mas se eu conseguir, essa pessoa nunca mais vai querer ver minha cara na frente. Então, não adianta eu ficar forçando uma coisa que é completamente contraproducente. Então vamos entender quem está precisando de ajuda? Vamos! E montar uma estrutura completamente diferente. Só que qual que é o problema? Se isso acontecer, primeiro que as houses não têm mais significado, né? Porque é esse o papel que elas desenvolvem. Depois que as imobiliárias, elas ficam perdidas, porque é isso que elas sabem fazer. E daí agora aqui eu vou beliscar para doer numa questão, por exemplo, de novas tecnologias, por exemplo, o quinto andar. O que o quinto andar faz? Ele resolveu esse problema da ponta, do inquilino. O inquilino, ele sabe o que ele quer alugar, ele vai procurar quando ele quiser. Ele vai lá, clica num robô, se ele quiser visitar, vai ter um corretor disponível para ele. Agora, se você focar no inquilino, você vai ter que fazer 300 visitas até fechar uma venda. A taxa de hit rate 300 para fechar uma venda é uma colocação, é uma brincadeira, né? Mas a taxa de hit rate é altíssima, é baixíssima, é tipo 2%, 6% no máximo. Agora, se você for atrás de bons imóveis para alocar e trazer para sua base, eles necessariamente vão ser locados. Então, quando você começa a entender essa confusão, você começa a ver que tudo foi feito de uma maneira muito nebulosa, que era para resolver um problema que, hoje um robô resolve. Que em 1980 era um problema muito sério, que hoje qualquer inteligência artificial resolve, entendeu? Então, é um conceito completamente diferente. Mas eu também participo da opinião quando você falou de que o tete a tete, ele faz muita diferença, e faz mesmo. Semana passada nós visitamos um cliente no Ipiranga, e o cliente entendeu já como funciona, já tem a exclusividade desse imóvel, e ele simplesmente disse a frase: independente da tecnologia e de qualquer tempo que viermos a passar, o tete a tete, o olho no olho, realmente é fundamental. Então, você acaba ganhando a confiança de uma pessoa que te indica para um amigo, para um parente, para um filho, e se você tem esse campo florido, como você chama, a sua captação de imóveis está sendo bem feita, automaticamente esse cliente comprador ele vem através dos seus contatos. Por mais que tenha um robô como o Quinto Andar, que é sensacional, eu também ainda participo dessa opinião, que uma vez que você faz um contato de confiança, de um bom relacionamento, mesmo que ele não compre, não venda imóvel naquele momento, mas ele entenda que você é uma pessoa de confiança, ele te procura. É que nem um médico, um contador, todo mundo quer aquele profissional de confiança.
Ele não quer ficar perdendo tempo entrando no site, procurando imóvel para alugar, para vender, para comprar, enfim. Se ele tem um profissional de confiança, esse profissional faz toda a diferença. E mesmo que o mercado venha bater na concorrência, na porta, ele vai falar assim, opa, peraí, eu tenho um corretor chamado Hermes Nóbrega, se eu precisar eu chamo ele. Então, essa confiança, o olho no olho, se for feito da melhor forma, ninguém perde. Muito pelo contrário, você só ganha. E até por experiência no ramo da publicidade, eu entendo de que uma vez que você indica alguém, é muito mais concreto do que ouvir falar. Por exemplo, se eu comprei um produto, eu gostei muito desse produto, um carro, comprei muito carro, e eu indicar para a Simone que esse carro é muito bom, se eu tenho uma confiança, um relacionamento profissional tão forte, ela vai entender que eu sou uma pessoa que tem uma opinião de valor. Então, você acaba sendo aquela opinião de valor para os seus clientes, para os seus amigos, para os seus familiares. E aí, trazendo para a conclusão, né? O capital humano sendo muito bem feito, essa relação sendo muito bem feita, e na Remax eu vi isso muito bem acontecendo, faz toda a diferença. O que eu não vi na construtora. Se eu ligo para um lead que realmente é muito aleatório, pessoas que eu não conheço, nunca vi, eu tenho que fazer do outro lado da linha com que ele confie em mim. Diferente do método Remax. Faço uma visita, conheço ele, tem algumas perguntas de abordagem que faz toda a diferença. Simplesmente de querer saber quando que ele comprou aquele imóvel, se ele se lembra daquilo. Ele começa a contar a história da vida dele. E aí ele para pensar e fala, poxa, mas ninguém nunca me perguntou isso. É aí que você ganha confiança. Eu acho que esse método Remax de fazer acontecer vai realmente fazer toda a história na ponta final, e a carteira vem aumentando a cada dia. Em algumas semanas, a minha carteira ela vem aumentando, os meus contatos vêm aumentando numa velocidade significativa. De um ano que eu trabalhei na última construtora, eu não tive esse resultado. Show! Que legal! Muito obrigado. Para finalizar, gente, eu estou acabando. Eu vou colocar 2 slides. Obrigadão, viu, Hermes? Show de bola ver você na equipe. Ainda mais com sumidades aí, com o Silas, que é querido, com a Simone, que está sempre aí com a gente, apoiando nossas ações. Para finalizar, turma, seguinte. Os deveres para que as coisas deem certo, caso vocês decidam trabalhar conosco, né? Primeiro que, assim, nós investimos muito tempo, recursos e dinheiro na capacitação e treinamento dos nossos agentes, da nossa equipe. Então, a gente pede para participação, pede para vocês participarem de todos os treinamentos e todas as reuniões. Isso é feito para vocês, é desenvolvido para que vocês tenham um resultado melhor. Então, nós tornamos isso obrigatório, como se você estivesse entrando numa faculdade, tem até porcentagem de falta, porque senão a gente, infelizmente, tem que tirar do time, porque a nossa proposta é a capacitação constante. Se você acredita que uma das aulas já não te agrega mais valor, fale com o seu broker e a gente tem que aumentar o nível para que você sempre esteja crescendo profissionalmente. Nós pedimos obrigatoriedade na inscrição do TTI ou ter o Cresce. Então, ou você já tem o Cresce regular, ou você está inscrito estudando o TTI. Não dá para as pessoas que estão conosco estarem irregulares. Nós somos uma multinacional, nosso teto é muito de vidro e o Cresce, ele tem uma relação muito boa conosco, com todos nós. O pessoal da Platinum faz várias lives, participação especial com o pessoal do Cresce, e daí fica muito feio você falar todas essas coisas bonitas e ter um time descredenciado, né? É a mesma coisa, literalmente a mesma coisa que você for num médico e ele não está de acordo com a ordem dele, né? Com o CRM, tá? A aplicação do modelo de forma literal, se vocês, assim, porventura, acharem que uma parte do modelo não funciona, é melhor que vocês saiam da Remax. Com toda a humildade possível, a metodologia só funciona se todos os elos estiverem fechados. Se você tiver um imóvel bem precificado e não tiver exclusividade, o mercado vai vender e você vai ter trabalhado à toa.
Se você tiver um imóvel com exclusividade e ele tiver o preço errado, você vai dar um tiro no pé, o proprietário não vai gostar de trabalhar com você. Se você tiver um imóvel no preço certo, com exclusividade, e o proprietário não for seu amigo, ele vai passar a perna em você, porque ele não tem consideração pela sua autoridade. Então, você tem que tomar muito cuidado para aplicar essa metodologia de forma completa. Demora, mas o resultado é maravilhoso. Só trabalhar imóvel com a Remax, nós não permitimos que vocês trabalhem com outras imobiliárias, lançamento, de fim de semana vai fazer plantão, nada disso. E, por fim, não ter 2 empregos. Quem falar isso não é a Remax Chavante, não é a Remax Platinum, é a Remax Mundo. 100% das pessoas que tentaram dividir o tempo entre ser corretor e ter outra atividade não deram certo, quebraram. Você tem que dar tempo exclusivo para que a sua carreira desenvolva, a não ser que você consiga desenvolver um trabalho de uma maneira que não afete de forma alguma o seu rendimento. E é muito difícil isso. A gente não conhece quem consiga fazer isso. Então, a gente pede para vocês levarem esses pontos em consideração. Óbvio que, como aqui vocês são empresários, ninguém manda em vocês, não tem hierarquia, não tem chefe, ninguém vai mandar, nós não somos seus pais, mas levem isso em consideração, porque senão as coisas não vão dar certo, tá? Para finalizar, eu gostaria de passar um videozinho rápido que mostra, na verdade, que tudo isso que eu falei é uma metodologia que, para mim, não é o que mais tem de valor agregado da Remax, tá? O que mais, para mim, para nós, tem valor na Remax são as pessoas que formam a rede. São os José Hidalgos, as Elianas Guerras, a Simone Carvalho, o Silas, o Neto Natrielli, o Hermes. A partir do momento que você entra para uma rede, a Suzy Secola, a partir do momento que você entra para uma rede, como a Remax, você percebe que você entrou para um oásis do mercado imobiliário, em que existem dezenas de milhares de profissionais que pensam da mesma maneira, agindo da mesma forma, procurando profissionalizar o mercado imobiliário e assessorando para que todo mundo venda e que todo mundo cresça conjuntamente. Esse vídeo ele foi gravado no último Summit de 2019, que é um encontro que a gente faz 2, 3 vezes por ano. Vocês vão perceber um pouco dessa sensação de participar de uma rede em que todo mundo pensa igual, todo mundo está com o mesmo objetivo. É rapidinho e daí a gente acaba. abri o sistema com 4 corretores. E logo depois eu estou aqui. E de lá para cá eu trabalhando incansavelmente, insanamente. Eu amo o que eu faço, eu amo essa profissão. Isso mudou a história da minha família. Vocês estão fazendo para construir um novo mercado imobiliário, para construir uma nova Remax no Brasil, mas, sobretudo, ter um compromisso de mudar a vida de cada uma das pessoas que fazem parte dessa família.
Turma, é isso aí. Em um slide, a nossa metodologia é valorização do corretor com plano de carreira, imóveis precificados e exclusivos, agentes especialistas e posicionados no que fazem, foco no proprietário e recrutamento e capacitação constantes. Si, terminei. Põe os seus dados aí no chat para a turma pesquisar, porque eu não, como foi a primeira vez, eu não tinha um slide seu. Eu coloquei um slide meu aqui com os meus dados. Se alguém me chamar, quiser falar com a Simone, eu passo o contato também. Mas a ideia era essa, espero que vocês tenham gostado. Pretendemos fazer um encontro desse talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, se vocês conhecerem alguém que se interesse por essa metodologia, queiram ter um plano de carreira no mercado imobiliário de longo prazo, sejam apaixonados por pessoa, tenham sede de conhecimento e queiram esse plano de carreira, indiquem aí para que a gente possa mostrar o barulho, o trabalho bom que nós estamos fazendo no mercado imobiliário. Muito obrigado, desculpa aí pelo tempo, obrigado por vocês terem assistido. Quer falar alguma coisa, Si? Está sem áudio. Não, Fernando, obrigada. Obrigada, Fernando, obrigada, gente. É isso aí. Alguém quer fazer alguma colocação aí, falar alguma palavra antes de terminar? Ou chega, vamos embora? É isso aí, turma. Qualquer coisa a gente está sempre disponível. Só chamar a gente, só procurar a gente nas redes sociais. Sigam a turma aí da Remax Platinum. Sigam a gente. Você mandou aqui seus dados? Uhum. Show de bola. E qualquer coisa, contate-nos. Boa noite, boa semana. Amanhã tem Mônica Silva. Se alguém quiser participar, só me pedir o link. 10 horas da manhã. Abração. Obrigado, gente.